Então, já se falava bastante sobre essa disputa entre Estados Unidos e China, mas já no ano passado, a versão DeepSeek, versão 3, já era muito significativa, era igual ao GPT-4. E eles estavam lançando o 01. E agora, quando surgiu o R1, eu disse, agora matou a pau. E a gente testou ele e tudo, eu fiz vários vídeos. E agora algumas pessoas me diziam, Iner, o que vai acontecer? Está travando? Oi, LA, está travando voz? O que é? Me conta. Tu quer dizer aqui está travando ou o DeepSeek? É que hoje... beleza. Não, porque é o seguinte, é natural. Você imagina, todo mundo que não é da área de tecnologia está assustado hoje. Você vê, caiu 16% a bolsa, as ações da NVIDIA. Agora parece que deu uma corrigida, está em 10, 12, por aí. Então, é uma demanda de gente entrando, querendo conhecer. Então, e outra coisa, ela teve um ataque hoje, por isso eles suspenderam os cadastros, mas parece que já liberou, não sei como é que está isso. Como eu tenho o cadastro já feito, eu fui lá, testei, funcionou legal, e minhas automações que estão usando o DeepSeek também estão rodando. Me deu um mau jeito aqui. E, mais interessante de tudo isso, que a gente pode pensar, é que eu vejo como uma coisa boa, porque, primeiro lugar, que é open source, e segundo lugar, que vai baixar os preços. E eu acho que a NVIDIA já sabia disso, porque quando ela fez o lançamento, aquela máquina que eles estão prometendo por $3.000, que custaria $100.000, ou seja, maquinão reduzir para $3.000 em maio, é alguma coisa que eles já estavam sabendo. Então, eu acho que isso é o jogo do mercado. Por outro lado, isso mostra como a IA está vindo com força. Eu publiquei hoje, deixa eu até abrir aqui, eu publiquei em todos os meus canais, deixa eu ir lá sobre um dado, umas estatísticas que eu peguei. Eu até faço uma chamada Aprenda Certo, A Fernanda é minha avatar que está falando sobre isso. E é legal, pessoal, porque aos poucos eu vou tendo 30 funcionários meus, que são os avatares e são especialistas de cada área. O que eu pretendo fazer? Até março, eu vou deixar todos esses avatares autônomos. Ou seja, se ela entende de economia, e eu já sei todos os dados que ela precisa se basear, e eu já sei as fontes, então ela vai buscar toda a informação e já vai publicar tudo direto. Certo? Então, essa é uma tendência que a gente vai dizer, não preciso mais me preocupar, porque a fonte é confiável e o trabalho dela é confiável. Então, a Fernanda, como especialista em tecnologia e negócios, ela já vai ter as 10 fontes dela, ela vai consolidar através da inteligência artificial e através do agente que eu personalizei ela. Então, como é que eu personalizei? Eu defini a base de informação que ela tem, que seria toda a formação acadêmica que eu gostaria que ela tivesse, mais as fontes que eu tenho. E hoje é muito legal, porque eu não preciso baixar um livro. Eu só digo para ela, eu quero que tu se baseie no autor tal. Certo? Então, na medida que eu disse para ela, tu se baseia no autor tal, e que toda informação tem que ser baseada ou nas tuas fontes que tu tem no RAG,
ou na fonte que tu tem nas notícias pelo RSS, ou no autor, fora isso, você não deve responder nada, você deve comunicar que esse assunto você não sabe. Então, quando a gente constrói esse tipo de coisa, fica muito fácil implementar um monte de pessoas fazendo o trabalho que eu fazia. A mesma coisa, eu estou testando, eu não liberei, mas eu estou testando todo e-mail que chega. Ele passa pela minha inteligência artificial, né, que nós vamos chamar mais adiante de agente, mas ainda não é. Ele analisa o que veio, né, busca informações e passa para outra inteligência artificial que vai se preparar para responder como eu quero. Então, eu não preciso mais responder e-mails, certo? Cada vez mais, nós vamos deixar isso transparente. Mas, ao mesmo tempo, eu vou receber notificação, vou receber relatório, vou ter indicadores me mostrando essas coisas. Então, o meu tempo vai ser mais otimizado ainda do que já era. Hoje eu estava conversando com 2 amigos meus, um deles é doutor em farmácia, está entrando na nossa comunidade também, e justamente que eu disse, você precisa assistir todos os meus vídeos, escolhe uma das plataformas, assiste todos os vídeos, só para tu estar por dentro do que está acontecendo. Não é tua área de tecnologia, mas ela vai entrar na tua área. Então, não fique fora. Porque você está vendo o que está acontecendo. Então, um outro vídeo que eu tenho pronto, que eu larguei, não, eu acho que eu não larguei, vou largar agora de noite, é sobre como criar funcionários dentro da empresa, de forma virtual. Porque muita gente não tem ideia disso ainda. Quem é que vai me ajudar a fazer isso? Quem é que entende de processos? Aí é outra coisa. Um outro amigo meu, né, é um cara de alto escalão de carreira do governo. Eu estava trocando isso. Eu disse, olha, quanto ele disse, o mais importante é definir processos, seja na gestão pública, seja na privada. Então, na medida que alguém tem que se requalificar, que é isso que eles estão buscando. Como é que nem tu está vendo essa questão da requalificação dentro das empresas? Menos de 30% das empresas estão investindo em IA. Mas 80% das pessoas no Brasil estão usando IA, inclusive escondido. Então, o que acontece? Tu imagina, se numa empresa não deixam usar inteligência artificial e eles usam escondido, quanto isso pode ser ruim ou bom para a empresa, porque não tem orientação e, quem sabe, as pessoas também, né, não estão fazendo da maneira correta. Beleza? Deixa eu tomar meu café aqui. Outra coisa, pessoal. Eu estava vendo aqui, então, sobre a questão do DeepSeek. Para quem é que não usou ele, é importante vocês conhecerem. É só deepseek.com. Vocês vão cair lá, se logam lá, não paga nada. Ele tem pesquisa, ele tem um botão que é o DeepSeek, ou não, DeepThink, que é o R1, que ele faz pensamento complexo. É muito bala ele. E é melhor do que o ChatGPT. Para mim ainda é melhor. O ChatGPT é bom, não tenho dúvida, eu gosto muito dele, eu uso praticamente para tudo. Mas é a ferramenta que está aí. Quando nós tivermos máquinas mais potentes, provavelmente dentro de 1, 2 anos, nós vamos estar rodando grande parte dessas coisas em máquina local. E aí é uma oportunidade de novo, por quê? Porque eu vou poder ter máquinas locais pequenas, como essa da NVIDIA, que é uma caixinha, eu vou ter embarcado inteligência artificial, eu vou poder fazer com que ela
tem autonomia. E se eu quiser, e aí que está dentro da comunidade, nós temos o grupo de robótica, que não está muito ativo, mas eu acho que março em diante ele vai estar. Imagina eu pegar essa caixinha, né? E eu colocar isso dentro de um robozinho, e eu poder fazer ele só andar dentro de casa, atendendo as demandas que eu quero. Então seria quase uma Alexa, né? Um Siri, mas ele está conectado com tudo. Eu não preciso estar levando alguma coisa. Por exemplo, talvez eu vou ter um celular ou vou ter um anelo, coisa que seja um microfone, uma câmera, mas que transmite para essa maquininha que tem alto poder de processamento. É esse contexto que a gente tem que olhar. Beleza? Muito bom. Às vezes a gente está com informação muito na frente, né? Que nem eu estava vendo aqui sobre o DeepSeek aí. Eu falei muitos assuntos aqui, ó. Quem está vendo na tela, ó, aqui eu já estava falando esses dias. Deixa eu ver aonde mais. Aqui para diante, ó, bastante tempo atrás. Aqui, ó. China e Brasil, eu acho que lá adiante. Ó, nem deu muito, deu 8 mil pessoas aí. Né? Como usar o DeepSeek lá no ano passado. Então, pessoal, a gente está ligado na tecnologia, está estudando e tudo, e dá para saber para onde que ele vai. A gente não sabe quem são os donos, mas para onde que vai, isso fica muito claro cada vez mais. Daí uma pessoa me perguntou assim, tá? Já te respondo ali, Skin. Como é que pode? Tu fala que tem que ter criatividade e energia. Eu, um cara de 60 anos, 50 anos, não tenho mais. Eu digo, mas tu tem experiência. Então, tu pode olhar para o teu passado e pensar como tu agiria, e a tua experiência pode te dar alavancas, porque alguém de 20 anos, ele não tem muitas experiências, então ele vai errar muito. E se ele não for uma pessoa que, quando ele erra e aprende, ele vai errar, vai seguir caminhos difíceis mais para frente. Beleza? Deixa eu ver aqui, meu irmão é industrial da área de joias. Ele já tem criado máquinas com automação que executam funções específicas, gira muito processo. Beleza, Ignaldo? Vou dar uma olhada lá. Agora, olha só. O que muda, Ignaldo, dos sistemas de indústria de automação e de robótica para os sistemas com IA? Antes, nós tínhamos uma repetição. Então, era muito fácil tu criar, claro que nada muito fácil, mas muito fácil tu criar alguma coisa que tu tenha previsibilidade. Você faz repetir aquele ciclo. Com inteligência artificial e principalmente com sensores que têm visão computacional, eu consigo olhar tudo em redor e eu consigo tomar decisões. Então, os humanoides vão ser uma grande revolução em toda a indústria, em todos os serviços, porque eles vão aprender observando, acumulando essa informação, e eles não vão precisar fazer coisas repetitivas. Ou seja, eles vão fazer coisas repetitivas, mas podem ser diferentes. Boa noite, Adalberto. Como fazer vídeos de curiosidade com o IA? Bom, primeiro é o assunto, né, Skin? E o que eu vejo é o seguinte, a IA é muito cara, certo? Enquanto ela for muito cara, tu tem que pensar, se teu vídeo, cada vídeo que tu fizer, custa $1 ou $5, ele tem que ser um vídeo muito viral para compensar. Senão, é uma enganação, porque tu pega e faz. Agora tem uma versão nova, gratuita. Daí tu faz lá uns testes. Mas quando tu quer automatizar, você tem que pagar. Então, o
problema de qualquer assunto com IA é tranquilo, certo? Desde que tu saiba o que tu quer, desde que tu saiba fazer o processo e desde que tu pague o custo disso. Então, para monetizar, nós temos que entender que as plataformas estão parando de monetizar. Por quê? Porque elas não estão mais ganhando dinheiro como ganhavam antes e nós temos muita gente competindo com todo mundo. Então, vocês vejam, há 2 anos atrás eu tinha meus canais, há 10 anos atrás eu tinha lá meus 20, 30 canais no Facebook. Eu tinha menos concorrência, cada vez eu tenho mais concorrência. Então a plataforma, o que ela fez? Ela tem que dar um jeito de não pagar todo mundo, até porque tem milhões querendo fazer conteúdo porque querem monetizar, ou porque foram enganados por alguém que vai ganhar muito dinheiro monetizando, ou porque tu quer vender alguma coisa. Então, se eu quero vender uma coisa, e eu estou vendendo sempre conhecimento. Então, conhecimento, para mim, por que eu faço vídeos de 1 minuto, 30 segundos, etc.? Não vou monetizar, mas eu vou levar conhecimento para as pessoas, e isso ou é para o meu ego, ou porque tem uma estratégia que eu quero vender algum produto. E é isso que tem. Ou talvez porque eu sou um cara muito bonzinho e quero ajudar os outros. É? Deixa eu erguer aqui para ficar mais. Boa noite aí, Caminhando na Fé. Tudo certo? Então, era essa visão que eu queria passar. Nós vamos surfar essa onda. Hoje me ligou meu irmão dos Estados Unidos, me ligou outro irmão, todo mundo dizendo, Ney, tu cantou a pedra, tu cantou a pedra. Mas, na verdade, a gente tem que estudar um pouco mais. O mercado de tecnologia, ele vai se ajustar. Mas eu vejo que é tudo uma oportunidade. Né? Os preços têm que cair, né? As máquinas têm que surgir máquinas mais potentes, mais baratas, e isso vai ser uma coisa natural. Tá? Enquanto isso, nós estamos aí criando mais e mais recursos da comunidade. Tá bom? Então, olha só, uma das coisas que tem, para quem é que... Deixa eu ver se está aqui o... Está aqui. Por exemplo, tá? Deixa eu tirar isso aqui para cá. Aqui nós temos a automação de agente. Pessoal, todos vocês deveriam aprender essa automação aqui. Ela é difícil? Não. Mas no início tem um trabalho. Então, essa automação é a automação de um agente mais simples possível, onde que você recebe uma informação, no caso eu usei aqui o Telegram, porque não paga, se eu usasse o WhatsApp talvez eu teria umas taxas, e eu poderia estar substituindo, que é o que eu vou fazer, todas essas bolinhas verdes por bolinhas azuis do DeepSeek. Então, ou eu vou pagar de graça, ou vai ser muito barato, e eu vou ter toda essa automação rodando. Então, eu poderia dizer que esses dados aqui eu posso guardar numa planilha do Google, ou em qualquer banco de dados. E aqui eu tenho 2 que eu vou estar buscando e gravando no RAG. Então, os meus custos aqui seriam esses 2, né? E esses aqui. O resto, e claro, o DeepSeek aqui. Como é que eu faria o DeepSeek aqui? Ó? Botão da direita, daí eu vou criar um módulo chamado Open Router. Open Router. Ó. Eu vou estar usando essa versão aqui. Conecto ela.
Ó, já está conectado. E aqui eu digo o modelo que eu quero usar. E olha só que maravilha. Em tudo isso aqui, eu posso usar... Olha só o que eu tenho. Eu tenho DeepSeek, eu tenho o Google Gemini, certo? Eu tenho Rogue Rose, que nem conheço, 103 bilhões de parâmetros, é fria, inclusive. Eu tenho Minimax, eu tenho Mistral, eu tenho Microsoft Copy 4, eu tenho Olhama 3.1, 70 bilhões, eu tenho Queen, 70 bilhões de parâmetros, que também é muito bom. Eu tenho o Gemini aqui de novo, eu tenho o Llama 3.3, olha só. Eu tenho a OpenAI, eu tenho o Grok, eu tenho... O que mais? Tem alguma coisa? O Nova da Amazon. Eu tenho o Queen, 32 bilhões de parâmetros. O que mais? Só para mostrar para vocês. Eu tenho o OpenAI 4. Eu tenho o Queen aqui, 2.5. Eu tinha lá em cima, ele não falava, a versão é o preview. Ah, tá. Eu tenho o Grok aqui, do X. Eu tenho da Mistral aí vários, que é o francês. Tem o Google, etc. Papá, deixa eu ver se tem mais alguém. Eu tenho o Cloud da Anthropic. Eu tenho o Magnum V4, que eu não me lembro do que é. Mas, olha só, o Nemotron, que se falou muito da NVIDIA. Eu tenho da Inflection, o 3Pi, que hoje não tem muito mais, já foi assim uma onda. Da Meta eu tenho todas as versões aqui. Bom, pessoal, parei aqui, ó. Perplexity eu tenho aqui. Ou seja, se eu estar usando o Open Router, eu não importa mais qual a LLM que eu vou usar. Beleza, produções? Então não importa mais, eu crio uma automação, boto o router ali baseado naquela que mais for interessante no momento, eu só chaveio. Certo? Quero ver se essa semana eu me dedico a transformar isso aqui em tudo em Open Router. Mas é só para mostrar para vocês que eu posso estar usando qualquer versão de LLM, de inteligência artificial, nas automações. Bom, esse é um assunto que eu queria dar para vocês. Já que você está falando demais sobre o DeepSeek. Né? Outra coisa também, deixa eu ver se eu tenho aqui. Galera, tudo bem? Como é que tá? O pessoal estava em férias, vocês estão na praia, vocês estão trabalhando? Me conta um pouco aí. Porque minha vida aqui esse ano é focar nas tecnologias. Liberei aí minhas crianças para passar aí 10 dias, passear. Deixa eu ver aqui. Tem uma notícia boa também. A gente tem que anotar tudo para poder falar para vocês. Olha só. Vamos pesquisar uma coisa nova aqui. Se chama Janus.
diz uma coisa, quem já ouviu falar do Janus? Ô Alexandre, tudo bem? Trabalhando? Deixou a mulher na praia e veio aqui trabalhar. E aí, alguém conhece Janus? Então, vou apresentar para vocês. Eu nem fiz vídeo, não testei. Então, vocês estão... Essa ferramenta é a ferramenta de imagem da DeepSeek. Como é que eu uso isso? Tadã! Olha só, aqui já uma notícia. O Janus, comparado com o DALL-E 3, ele tirou 0,8 de desempenho comparado com o DALL-E 3, 0,67, com o Stable Diffusion 3, 0,74, ou seja, promete ser muito bom. Depois vou dar uma estudada mais a fundo, quando eu estiver sozinho. Não é ele. Janus Pro. Janus Pro. Deve estar lá no Hug Face. Pro. Ai, nada. E eu. Aqui. É muito. Boa noite, tudo bem, Isaac? Aqui me diz que, olha só, o TikTok vai tomar banho. A live está restrita para algumas audiências. Tua live contém temas que algumas pessoas podem achar desconfortáveis e foi restrita. Motivo: álcool, tabaco e drogas. E aí, galera? Me explica isso, ó. Vou mostrar. Entende por que eu larguei de mão o TikTok? Eu estou só botando aqui o TikTok porque estão dizendo que eu estou falando em droga, álcool, etc. Por isso não pode transmitir. Tamanho, loucura. Viu, galera? Por isso que eu não transmito tela aqui, né? Eles ficam o tempo todo inventando coisa.
Sim, eu já fiz vários vídeos, Alexandre, sobre CapCut e Commerce Pro. Já fiz vários vídeos sobre ele. Muito bom. Para quem quer fazer produto, é só dar o link do teu produto, ele cria um monte de VSLs. Ó, vamos ver aqui, ó. Tá aqui ele. Tem algum space. Olha lá. Ó. Agora tem que descobrir algum lugar que ele já está rodando. Tem que ver depois. A imagem não parece assim tão incrível que nem o fluxo. Olha só, dá para fazer download aqui, ó. O que estão se falando muito é esse último aqui, ó. Janus Pro 7B. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver no Pinóquio se tem história. Geralmente estaria aqui no top. Hoje a gente está sabendo. Ó, para quem quer fazer Bolt, e aí, ó, fazer programação, tiver uma máquina boa, dá para baixar aqui o Bolt, ó. Quer brincar de face swap, ó. Esse cara é bom para trocar rosto de pessoas. Essa parte aqui que eu falei, ó, como fui. Ó, fazer a voz, ver se as vozes estão boas aqui. Não tem aqui. De cara assim não tem. Pinóquio. Depois eu procuro com mais calma aí. Mas aí, ó, nós vamos ver mais um cara entrando na disputa de imagem. Deve ser de baixo custo. Vamos ver se tem alguns, ó, modelo para baixar. Nenhum lugar, nenhum space aqui eles estão compartilhando. Ó, ele só tem aqui, ó. É, mas só lá. Aqui ele só está fazendo interpretação de imagem. E a versão é 1.3. Eu quero a versão, né, 7.
Talvez é cedo. Tem que dar uma pesquisada a mais. Pode ser, mas tanto faz, né, Adalberto? Eu já criei a comunidade, pessoal, já sabendo disso, né? No passado, já criei a comunidade sabendo que cada vez mais eles não vão querer que a gente esteja, porque o conteúdo nosso não é para ficar na plataforma, é para sair da plataforma, né? Beleza, Wander? Seja bem-vindo. E aí? Aproveite para fazer pergunta. Hoje é o dia das perguntas, das novidades. Oi, pessoal, Wendel, não importa tanto a potência do teu computador, importa se ele tem uma GPU com bastante memória, certo? Esse que é o ponto. Porque tudo processa nas GPU. É matemática pura, né? Bom, voltando à questão, deixa eu falar então de outros assuntos aqui. Vamos aqui para o VIP. Eu publiquei no VIP aqui. Enquanto isso, se vocês fizerem pergunta, estou respondendo aí dentro do que eu posso. Muito bem. Pessoal, eu fiz uma série de material sobre o uso do trabalho, por exemplo, dentro da inteligência artificial dentro do trabalho. Tá? Oi, Vander, sim. Teve o DeepSeek, hoje teve um ataque na área de cadastro, e eles, por isso, fecharam o cadastro, mas liberaram depois. Por isso que ele teve instável. E para quem chegou agora, hoje se fala demais sobre o DeepSeek, que é aquela ferramenta que eu já tenho falado bastante, que superou o ChatGPT e tudo mais, e que ela é muito barato e ela é de graça para você usar os recursos que tu pagaria no ChatGPT. E o que aconteceu? Eles pegaram e construíram uma inteligência artificial com apenas 5 milhões e meio de dólares, né, de treinamento, comparado a milhões, 100 milhões, vamos pensar, da OpenAI ou das outras. E o que eles conseguiram fazer? Fazer com que ela tivesse só 32 bilhões de parâmetros, com a mesma eficiência do outro. Então, isso quer dizer o quê? Que eu vou precisar menos máquina para ter digamos, o resultado efetivo. E isso afetou a Bolsa de Valores, né, dos Estados Unidos, caiu 16% a NVIDIA, depois subiu. Ela perdeu 500 a 600 bilhões no valor de mercado hoje. Afetou outras empresas gerais. E o questionamento, né? Será que os Estados Unidos estão perdendo a referência mundial porque a China vem com soluções? Então, tem toda essa discussão hoje do mercado. Na minha opinião, ela se baseou em estudos que todas as faculdades pesquisam e demonstram, né, aprimoraram isso. A startup é uma empresa, não é de tecnologia, é uma empresa financeira, de trading. Então, os caras são muito bons de matemática e criaram uma ferramenta, né, que pode ser competitiva com o ChatGPT. Não deixa de ser bom. Mas nós temos o Nova, da Amazon, que também está menos de $1 por 1 milhão
de tokens. Então, é mercado. Para quem é velhinho, que nem eu já, a gente viu como é que foi lá no início a competição dos grandes, IBM, Unisys e tudo mais, com as redes locais do PC. Que era nós lá tentando dizer para as pessoas, não, o PC é boa. E o cara não acreditava. Até ele acreditar no PC, nas redes de computador, depois na internet, depois no e-mail, depois na rede social, depois nos celulares, e agora na inteligência artificial. Ou seja, é processo natural. Oi, Adalberto. Eu estava vendo, eu tenho 2 assuntos para mostrar para vocês hoje. Tá? Então, um deles vou te responder aí sobre isso, sobre o desempenho e a tolerância às falhas, né, que as inteligências artificiais têm que ter. Bom, aqui, ó, pessoal, eu coloquei lá dentro da comunidade, eu tenho um lugar onde que é novidades, então eu publico sempre lá. Então, uma delas é Revolução dos Empregados de IA. Está pronto para o futuro? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês já pensaram que eu vou trocar o meu trabalho pela IA? Quando eu sou um cara que nem eu, que estou sempre querendo buscar coisa nova, eu gostaria que alguém pegasse o meu trabalho de hoje. Por exemplo, se eu acho que é importante publicar nas redes sociais todo dia, o tempo todo, isso aí me esgota, me suga. Então, eu quero automatizar para isso, para mim e para outros níveis. Mas se eu sou uma pessoa que não quero isso, certo? Se eu sou uma pessoa que eu quero ficar fazendo o mesmo trabalho sempre, aí sim, deu para mim. Na minha vida, o que eu fiz mais foi isso. Foi implementar a tecnologia nas empresas para tirar a rotina das pessoas. E as pessoas ficavam agarradas naquilo lá. Quando eu implementei um sistema numa Ceasa, eles levavam 3 meses para calcular o rateio. Quando eu implementei, a gente fez isso num dia. E o cara não aceitou. Ele teve que levar 3 meses calculando tudo para chegar 3 meses depois e dizer, viu, não fechou. Por quê? Porque ele calculava tantos caracteres depois da vírgula, acho que 4, e o meu, como era um computador, ele podia calcular até 10. Então eu tive que refazer, ajustar para fechar, para ele cortar 4 casas depois da vírgula para fazer, e levou mais 3 meses ele calculando tudo para dizer, tá bom. Isso, pessoal, quem é jovem provavelmente não sabe. E toda vez que você quiser trazer uma coisa nova, vai existir uma resistência e você vai ter que provar para essas pessoas que dá certo ou não. Isso quer dizer tempo. Então, o que no passado fizeram? Reengenharia. Quem não sabe, vai estudar. Fizeram 5S. Quem não sabe, vai estudar. Quer dizer, tudo isso por quê? Para implementar alguma solução de automação, etc., etc., sempre nós vamos encontrar resistência. E aí, o que eu podia instalar num dia, talvez eu vou levar 1 mês, meio ano, 1 ano, por causa da resistência humana e talvez até dos donos da empresa. Ok? Beleza? Então, aqui eu queria dizer o seguinte. Eu fiz um resumo de 6 pontos. IA não rouba seu trabalho, mas suas tarefas. Pensam nisso. Ele não rouba seu trabalho, mas suas tarefas. Então, as tarefas que tu puder, que são repetitiva e administrativa, você vai passar para IA. O que sobra para você, então? O que dentro do teu trabalho tem de criatividade, de estratégia, de inovação? É esse teu foco. Agora, você não é esse cara. Aí, meu amigo, é bom você mudar de profissão, de lugar, porque não vai ter espaço para ti. Certo?
Funcionários de IA já estão nas empresas. Eles respondem e-mail, criam relatórios e até gerenciam o processo. E fazem isso 24/7, sem intervalo. Então, essa parte aqui, se você já não fez, faça. E é muito fácil. Olha só, criar uma automação para responder e-mail é entrada, saída. E daí você tem 2 bloquinhos no meio. Podia ter só um? Pode. Mas você vai fazer 2 bloquinhos no meio. Qual é a ideia dos 2 bloquinhos no meio? Um que recebe a informação, trata ela, busca validar tudo aquilo lá, ou descarta, e passa adiante. Qual é o segundo bloquinho? Entender, né, o que ele mandou e saber como a gente, né, responde. Ó. Tá maluco? Viu? De novo o TikTok está dizendo que né, tem 2 restrições. Guri, como assim 2 restrições? Eu até vou dar um print aqui. Vamos ter essas coisas de lembrança. Bem, continuando então. A gente já falou do e-mail, a mesma coisa dos relatórios, né? Que tipo de informação que tu quer entregar para as pessoas? Talvez não é por e-mail, talvez é num painel, né? Podia ter um painel na minha frente, que nem aqui, eu tenho um painel para vocês terem uma ideia de todas as pessoas que estão entrando na comunidade. E olha só, 2040, 2024, 2009, tá? Enquanto vocês estão assistindo a minha a live aqui, ó, deixa eu ver, só para vocês terem uma ideia. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas entraram na comunidade nesse período. Certo? Então, é um painel que eu tenho. É um painel me mostrando a informação. Então, me diz quem é, da onde foi, né? Qual é o plano que ele escolheu, e vai correndo assim. Eu tenho no lado aqui uma outra dizendo quantos tem a todo, em cada grupo, babá. Então, de novo, eu tenho estatística. Eu tenho estatística de tudo que está acontecendo à minha volta. Se alguém me ligar agora e disser, Ney, quantas pessoas, quanto isso, quanto aquilo, quantas pessoas que estão dando erro, eu estou sabendo. E aí eu posso, né, delegar para alguém resolver isso ou eu interagir, né, no processo. Por isso que volta e meia eu digo, tudo bem, você está com problema, posso te ajudar? E Naldo, olha só, para mim todo o processo humano, ele leva 10 anos. Tá? Toda mudança do passado, ele leva 10 anos. Por quê? 5 anos para os early adaptam, ou seja, as pessoas que gostam da novidade, que nem eu. E depois mais 5 anos para os que são resistentes, porque ainda tem algumas pessoas hoje que não querem usar celular, não querem usar o WhatsApp, não querem usar os recursos em gerais. Tá bom? Beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Vamos ver outra coisa. Quem está na berlinda? Operadores de máquina, atendimento de cliente, a tarefas de rotina. Esses caras tudo deu, né? Veja, quando eu chego numa recepção de qualquer lugar, me dá pena. Porque aquilo lá vai ser substituído. Quando a gente pensa, né, dentro do supermercado, né, os caixas e tudo, enquanto for mais barato, tudo bem. Mas cada vez mais, com a inteligência,
computacional, né? Visão, previsão. Eu tenho lá uma câmera e provavelmente eu vou ter só um cara dizendo, ó, não foi, né? Ou eu vou botar chipzinhos por rádio, e daí eu não preciso, né? Não preciso nem me preocupar. Passei com o carrinho, já entrou no cartão tudo mais. Beleza, mente milionária. Show de bola. Então, continuando aqui, ó. O que a IA não faz? Não lidera, não inova, não cria. Habilidades humanas como empatia, inteligência emocional, visão estratégica é o que você tem que desenvolver mais. Olha só, ontem de tarde me ligou um amigo, o cara tem uma empresa grande, o cara bota bastante dinheiro em tráfego pago, e ele me ligando, Ney, como é que eu faço meus canais crescer? Daí ele deu um monte de desculpa. Eu digo, o problema todo é que tu continua fazendo do teu jeito e não do jeito que o algoritmo quer e do jeito do que as pessoas querem. Então, toda vez que você entrar nas mídias sociais, você tem que entender qual é o jogo deles. E daí tu diz, eu quero ou não quero. Mas se tu quer avançar, tem que ser do jogo deles. Para mim, é muito mais fácil criar um vídeo viral do que pagar tráfego pago. Certo? Porque o que interessa é o que é para as pessoas, o que tu vai entregar para as pessoas, né? E o que você vai lidar com o algoritmo. Então, é mais ou menos isso. Se nós vamos ver, tem coisas aqui, pessoal, que não vai bombar, porque é educação. Mas olha só, quando você diz, ainda você não usou, você chamou a atenção da pessoa. Certo? E daí você vai tomar uma atitude para que a pessoa, né, vai parar, vai dar atenção, e aí você tem que conquistar ela para levar aquela informação. Então, o que você vai fazer? Como é que você lidera? Né? Como é que você inova? Como é que você cria coisas? Por isso, pessoal, eu peço sempre para todos os meus amigos, vocês têm filhos? Então, faz o teu filho ser produtivo. Faz ele criar um canal, faz ele filmar, faz ele isso. Depois você pode deixar de lado isso. Mas em vez dele consumir, ele tem que ser um cara que produz coisas. Que seja criativo e não dizer, eu não sei, eu não sei. E aí que está um exemplo, pessoal. Olha só, vou mostrar. No Natal eu peguei uma impressora 3D baratinha dessas Bambu Lab Mini A1, eu acho que é isso. Que custa 2, 3 mil reais. E meus filhos têm que fazer o quê? Ó? Objetos. Aqui, ó, um lobo, né? Só para vocês verem aqui, ó. Um peixe, para quem desenha animado sabe dos peixes. Lobo, peixe. Um gatinho do Roblox. Tem um gatinho grande, um gatinho pequeno. Certo? E assim por diante. E o que eles têm que fazer? Vender. Então, eles têm que desenhar, têm que vender, e eles estão aprendendo, então, a fazer aquilo que os outros querem. Eles têm que alinhar com o que eles querem, com os outros querem. E é isso que as pessoas, às vezes, erram com os filhos. Então, o meu filho de 6 anos, ele já fez um monte de coisa e ele diz, pai, mas olha só, tu disse que isso aqui a gente cobra por grama.
Mas esse aqui tem a mesma grama do outro, mas levou mais tempo, é mais caro, a gente tem que cobrar. Ou seja, ele está caindo a ficha por conta. Eu digo, não, por enquanto não. Para simplificar a coisa. Mas ele tem que pagar o custo disso. Eu disse, ó, se vocês venderem, a gente pode comprar mais filamento. Então, pessoal, é a mesma coisa na inteligência artificial. É ser criativo. É buscar soluções. Desafio do equilíbrio. A IA não pode substituir todo mundo sem causar caos. Então, as empresas devem capacitar e não descartar. Só que o capacitar hoje mudou. Não é mais dar cursinho. O capacitar hoje é ele exercitar. Vocês imaginam, não tem como alguém querer fazer curso do Make, se o Make vai mudar daqui 2 meses. E é outro assunto que eu quero falar para vocês. Então, como é que tu vai dar um curso para alguém que daqui 2 meses mudou tudo e daqui mais alguns vai mudar tudo e daqui a pouco nem se usa mais o Make, vai usar o N8N, etc, etc. A rapidez das mudanças é tão grande que eu preciso do explorador, não mais alunos. Certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, quando a gente fala de humanos mais inteligência artificial, é o jogo. Como é que você, através da inteligência artificial, consegue dar o boom? Como é que você, através da inteligência artificial, consegue ser muito rápido o competitivo? Eu digo para vocês, quando eu comecei minha empresa lá nos anos 90, eu não tinha dinheiro, eu não tinha conhecidos, eu só tinha vontade. Então, quem é jovem tem que ter vontade, tem energia, tem oportunidade. Nós estamos vivendo numa das melhores oportunidades de toda a era, certo? De construir soluções incríveis. Mas eu sei que a grande maioria não vai fazer isso. Então, vai ser por uma pequena minoria. E eu espero que vocês sejam dessas minorias, certo? Então, nós temos que se adaptar, nós temos que não ter paixão por nenhum. Eu sempre brinco, eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou pelo certo. E é a mesma coisa na área de tecnologia. Eu não sou da OpenAI, não sou do DeepSeek. Eu quero o melhor para todo mundo. E as empresas têm que entregar o melhor delas. Beleza, pessoal? Então, era esse recado que eu queria falar para você sobre isso. E eu vou fazer uma série de matérias como construir seus funcionários virtuais. Agora, eu digo para vocês, quem entra na área de inteligência artificial, aprende prompt, aprende assistentes, aprende automação e aprende agentes. Só que para poder fazer isso, você tem que entender de processo. E quando a gente entende de processo, a gente tem que pensar qual é o propósito da empresa e das pessoas. Ó, já entrou mais 2 agora aqui, ó, pessoal. Mais 2 para a comunidade. Tá legal? Então é isso aí. Tá legal? Alguma dúvida sobre essas questões? O que eu já sei? Grande parte das pessoas queriam uma coisa prática, que eu desse aí um caderninho para pá. Hoje eu estava falando com um professor da universidade e eu disse para ele que não tem mais esse método de o cara sentar e querer assistir os cursos de cima para baixo. Ele tem que pensar numa solução, ele tem que ser uma startup. Ele tem que pensar num MVP. Ou seja,
um produto minimamente viável para construir. Então, todo cara que vai já querer fazer o produto está errado. Ele tem que pensar no produto. E quando vocês assistem, que nem ontem assistiram eu construir, né, um personagem, um filme, vocês viram que dá trabalho. Pega a live de ontem, por exemplo. E é um exemplo só dos trabalhos que se dá. Assim como hoje eu estava descobrindo essa nova ferramenta, etc. e tudo. Quantas horas vai levar para se descobrir isso? A maioria pega isso de barbada. E vocês acham que esses vão ser os caras para frente, que depois vão só usar? O descobrir, como tu descobre, aonde que tu vai, como tu testa. É isso que faz a gente diferente da maioria das pessoas. Então, muito bem. Vamos focar, então, num outro assunto, que é as novidades de Make. Pessoal, hoje o Make é uma ferramenta, eu não sou apaixonado por ele, mas ele é a melhor que eu tenho hoje. Então, vamos lá. Inema Make dentro da comunidade. Para quem não está na comunidade, só para vocês terem uma ideia, nós temos grupos para cada assunto. E dentro dos grupos a gente tem os tópicos. E cada um desses tópicos que tem um número é uma automação. Então, por exemplo, se eu agora estivesse falando para o Júlio César, né, ou para a Mari Jalva, e dizer, Mari Jalva, tu sabe, olha só, para criar um avatar de ti mesmo, vai para o E45 no Make. Pronto, ela vai se achar. Então, a gente organizou dessa forma. Por quê? Porque, como é tanta coisa, certo? Aqui tem um resuminho, tem as imagens, só para a pessoa ter uma ideia, e aqui tem os arquivos já prontos. Mas daí, se eu não entendo nada, eu consigo fazer? Sim, com bastante esforço. Porque tu tem que aprender a fazer as conexões, porque é login teu, é login teu, é login teu, é login teu. Então, no mínimo, tu tem que aprender a fazer as conexões. Então, por isso, também a gente tem aqui, um monte de conexões, conexões da OpenAI, do Apify, do Airtable, do DeepSeek, né, do Twitter, né, do OpenRouter e assim por diante. Conexão embaixo do Google Gmail. Então, se alguém aproveitar as férias para ir avançar e souber fazer conexões, está feita. É um salto de uma faculdade. E é uma pena que a maioria das pessoas não vê oportunidade nessa. Mas já que eu estou falando sobre isso, e organizando e mostrando também para vocês, veja só. Deixa eu ver onde que está. Novidades Make. Olha só. Eu coloquei 20 pontos que eu assisti uma live do pessoal, dos desenvolvedores do Make, hoje. Tá? Pode ver que eu publiquei isso aqui, é hoje. Não tem data aqui, mas é hoje. Certo? Então, daí eu peguei tudo que foi de perguntas que podia ser feito, né? Qual é o objetivo do Make? Desenvolver agentes cada vez mais fácil. Eles vão lançar agora, daqui 2 meses, talvez antes, mas 2 meses, eles vão lançar os agentes de IA dentro do Make. E eles querem que isso seja muito simples. Tá? Então, vai ser show de bola, porque eu vou simplificar as conexões de API. Eles prometem ter 2.000 APIs dentro do sistema de agente deles. Né? O que eles estão fazendo? A automação vai ser mais intuitiva. Hoje já é considerada a mais fácil que tem. Né? Integrando IA e simplificando os processos para usuários sem conhecimento técnico. Veja só. Por isso que eu adotei ele como
quem é que está entrando na automação. Qual é o foco atual da empresa de IA e automação? Desenvolver funcionalidades acessíveis como Make Agente e Humano in the Loop. Pessoal, esse H in the Loop é um fundamental que seria assim, o sistema vai lá, faz tudo e ele espera uma aprovação de alguém para continuar. É mais ou menos que nem dentro das empresas, quando você tinha o gerente, você fazia e pegava a sua aprovação. Você precisava assinatura dele, certo? Então, esse é o passo, né, que eles vão implementar. Isso é um desejo de todo mundo que se implementa dentro da inteligência artificial, um gatilho que a gente possa ser notificado e a gente aprovar. Muitas vezes é só com a voz. Vai vir mensagem e eu vou dizer, ok, não quero, refaça. Mas que ele não passa direto. Vamos pensar, chegou um e-mail e está querendo ter autorização de investimento, etc, etc. Sobe de nível e esse nível seria eu. Tá? Então, eles estão implementando esse tipo de coisa. Eu já fiz lives sobre isso, já fiz vídeos sobre isso. Tá? Como vocês conseguem acompanhar as mudanças rápidas da IA? Focando em funcionalidade essencial, ajustando o roadmap com base no feedback do usuário. Então, é o que as pessoas querem. Né? Como estão desenvolvendo o Make Agente e qual a previsão de lançamento? O Make Agente vai estar em beta e deve ser lançado entre 2 e 8 semanas. Então, por isso eu falei em 2 meses. Talvez agora em fevereiro já estão lançando. Tá? Como aborda a simplicidade para o usuário com pouca experiência técnica? Nós estamos simplificando termos técnicos e priorizando benefícios claros, evitando a complexidade necessária. Então, é isso que eles buscam, né? E é isso também que eu busco trazer para a comunidade. Qual a importância do humano in the loop no Make? Garanta a supervisão humana em processos críticos, como medicina e direito, aumentando a precisão. Então, pessoal, eu estou criando agora várias coisas na comunidade, lá naquele grupo chamado CPA, aqui, ó, esse grupo aqui, tá? que é profissionais de determinadas áreas. Então, por exemplo, os advogados têm um grupo, os médicos têm um grupo, ou seja, se eu sou médico ou trabalho com os médicos e eu quero discutir qual é a solução que eu tenho para esse problema, eu tenho pessoas ligadas à minha área no grupo. Então, isso está sendo muito legal. Foi sugestão de algumas pessoas e eu já estou vendo, ó, que, né, aqui tem já movimento, 4 pessoas aqui interagindo. Beleza. O que mais? Tá bom. 8. Qual as funcionalidades mais solicitadas da comunidade Make? Humanos in the Loop, Make Agente, integração com API e gestão de erros. Ou seja, tudo que eu acho importante dentro da automação e que muita gente ia para o N8N porque não tinha uma coisa tão fácil aqui. Vai vir. Então, ótimo. Tá falando sobre grandes clientes, pequenos, empreendedores. Qual é o futuro do no-code? Crescer, né? É óbvio. O que diferencia o Make de outras plataformas? Acesso a 2.000 ferramentas, facilidade de uso, certificação com LGPD, né, e etc. Outra coisa, né, o Make Grid, que é você fazer com desenho o processo, desenhar o processo e depois ele construir a automação, eles disseram que está em desenvolvimento, não tem data fixa para ser lançada. Tá? E o Human in the Loop já deve chegar agora. Mais uma coisa, deixa eu ver.
Tá? Os agentes interagir com humanos, como os usuários. Tá? Nova funcionalidade para controlar os erros, isso é muito importante, porque se dá algum erro, como é que fica? E eu achei isso um ponto importante. É isso aí, pessoal. Beleza? Então aí, deixa eu ver se mais alguém. Bom, agora é o seguinte, a ideia deles é bem ampla, então eu quis só fazer um resumo aqui para vocês. E outra coisa, eu fiz aqui um glossário para quem está iniciando, olha só, são 20 termos. O que é esses 20 termos aqui? E daí eu fiz 2, 3 apresentações, 4 apresentações para explicar um pouco sobre isso. Tá? E está na comunidade, mas também eu deixei disponível isso fora da comunidade para ajudar as pessoas a entenderem. Então, desde o que é um agente, certo? O que é Human in the Loop, certo? É um sistema que permite que humanos supervisem o processo automatizado, validando o resultado ou corrigindo erros. Aumenta a precisão, garante conformidade e permite que a máquina aprenda. Para quem aprendeu já inteligência artificial lá do básico, existe, né, o aprendizado por reforço. Então, isso seria, né, um benefício que quando chega em mim, ele já aprender o padrão que eu faço. Por exemplo, de um juiz. Por exemplo, de um médico. Certo? Desenvolvimento sem código, né? A vantagem que se tem. Desenvolvimento mínimo. Então, no código, tu não faz código nenhum. O mínimo, você faz, né? Já pega os códigos meio que pronto, você pode alterar o código. Então, muitas vezes, no código, eu não altero o código. No low code, eu posso alterar o código. Então, né? O make agente, já falei sobre isso. Make grid, o RAG, para quem não sabe, é uma base de dados vetoriais. Eu transformo texto em número para ser mais fácil dele buscar informação. A memória de agente, guardar informação também. API, para quem não sabe, API é uma interface, programa, application. Então, é uma forma que eu tenho de fazer duas aplicações se falarem. E geralmente é um número, um código bem grande, criptografado, né, e com parâmetro onde que eu falo de um com o outro. Pode-se usar também o webhooks para isso. Gestão de erro, né? Quando dá um erro, saber o que fazer, então tu pode criar um workflow, né? Conformidade, regulamentação da Europa, nós temos aqui o LGPD, automação dos processos, né? Eu posso estar criando automaticamente o processo de entrada e saída de pessoas, funcionários. Por exemplo, contratei, descontratei, eu fiz um contrato, por exemplo, de locação e não locação de alguma coisa. E tudo pode ser automatizado, eu não preciso mais das pessoas. Imagina, eu quero alocar um carro. Eu não vou precisar mais nada das pessoas, eu preencho as coisas tudo, né? Ele valida tudo isso e já me entrega tudo. O processo é todo pronto. Eu posso alugar uma casa, mesma coisa. Eu posso entregar a casa, mesma coisa. Então, é esse tipo de processo. Automação do processo, fase de testes, feedback do usuário, né? Capacidade total, né? do que eu tenho dentro do sistema. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Beleza? Oi, Wendel. Deixa eu ver.
Fazer gestão financeira atrelada aos processos do ISO, como seria? Lembra, todo processo você vai aplicar em cima de uma automação. Por isso que quem tem o ISO, o que ele já tem? O processo. Então, se tu tem desenhado um workflow, a única coisa que tu tem que transformar aquele workflow em passos, em sequências. O grande problema das empresas é que não tem isso, o processo muitas vezes que tu tem deveria ser na norma, mas na realidade ele não tem. Então essa é a dificuldade de muitas empresas de automatizar. Ok? Bom, tem os outros aí que dá para vocês dar uma estudada. Só queria dar uma geral aí. Falei bastante, cansei, mas era mais ou menos isso que eu tinha para hoje e responder para vocês agora, com calma. O café ficou frio. Não entendi. Boa noite, pessoal que chegou. Olha só, o que eu vejo? Se você não aprender a fazer as conexões nas automações, não aprender engenharia de prompt, não tem muito o que dar outros caminhos para a área de tecnologia. Hoje, a tecnologia, hoje me ligou várias pessoas sobre isso. Qual é o caminho que eu vou? Estou saindo do trabalho, não estou largando da empresa. Para onde que eu vou? Aprende engenharia de prompt, aprende assistente, aprende automação, aprende agente. Mas se tu tem que fazer alguma coisa, tu tem que fazer um projeto. E um projeto tem um processo. Então você junta as duas coisas e traz o teu produto. E aí, Antônio, é daqueles que chega, diz oi, fala nem e some. Ontem eu falei aqui horas, achando que estava falando contigo. Tudo beleza? Pessoal, para entrar na comunidade é só inema.vip, direto na internet. Beleza? Tudo certo, então. Bom, cara, eu tenho bastante novidades para ti, Antônio. A galera preocupada com o Bitcoin, quando na verdade estava jogando o mercado. Né? Não tem que se preocupar. O negócio é focar em produzir alguma coisa. De psique sacudir no mercado financeiro. Por isso que eu digo assim, nós estamos ligados nisso para saber o que vai acontecer. Lembra quando a Petrobras, quando o governo foi lá aquela vez e liberou na Petrobras, todo mundo que tem fundo de garantia pode pegar o dinheiro e comprar da Petrobras? O que eu falei para todo mundo? Digo, cara, alguma coisa vai acontecer, porque quando libera, então a mesma coisa. Quando alguém, que nem a OpenAI, cobrava US$ 60 por saída do 01,
daí vem uma empresa que diz que vai ser só 2 dólares, 3 dólares. De 60 para 3, tem que dar um choque. Era só esperar. Se a entrada é 55 centavos, quanto estava 3 dólares a entrada, é muita diferença. Pois é, Ivo. E na época eu me lembro, eu falei para um monte de gente, eu digo, cara, se antena com isso, alguma coisa não é boa. Né? Eu tenho muita gente próximo comigo que não acreditou e caía e dizia, não, mas é uma empresa segura. O problema eles estão falando é que é o seguinte, os americanos estão dizendo que eles estão usando outras GPUs, ele não sei isso, mas eu não vejo isso. Para mim, é um modelo. Se vocês assistirem meus vídeos, até eu coloquei em série aqui, ó. Vamos ver se está aqui. Vamos ver se eu botei aqui nas novidades para o pessoal. Ó, aqui eu botei 3 links, viu, Antônio? Ó, na comunidade eu botei 3 links aqui, ó, certo? Para vocês verem. Aqui eu falo exatamente isso há meses atrás, tá? Que é o seguinte, os caras inventaram uma maneira de calcular a OpenAI, ela pegou trilhões de parâmetros, ou seja, de informações de toda a internet. Os caras usaram matemática e dizendo assim, nós vamos dar peso e vamos descartar. Então, eles tinham lá 500, 600 bilhões de parâmetros e virou só 32, porque eles desativaram os outros, ficou ativo só 32. Ou seja, é como se eu dissesse assim, eu vou pegar e fazer levantamento de todos os estudos que tem, só que eu vou dizer assim, eu pego todos os dados do mundo inteiro, mas só dou importância aqui que vem de estudos de universidade. Não me interessa as opiniões de quem está, né, nas redes sociais. Eu tenho isso, mas não tem peso. Então, o que eles fizeram? Eles tinham lá seus 400, 500 bilhões de parâmetros e deixaram só ativo o que era relevante. Então, isso fez com que eles fizessem treinamento enxuto com 32 bilhões de parâmetros, gastaram 5 milhões e meio para treinar, enquanto a OpenAI e todas as outras gastaram 100 milhões de dólares ou mais. O problema também é o seguinte, né? Quando tu entra, tu não pode sair, né? Teria que, toda vez que tu entra, tu já tem que pensar na saída, Wendel. Quantos caras que compraram lá em 2014, 2015, 2016, compraram Bitcoin? Não é? E daí, num momento de queda, ele se apavorou e vendeu. Então, é a mesma coisa num casamento. Quando tu entra num casamento, quando tu entra numa sociedade, tu já tem que fazer o contrato, como é que é a separação. Lá no início, enquanto tu está feliz. Não é? Sim, Antônio, porque daí é por aproximação. É que nem naquela automação que eu mostrei aqui, ó. Por exemplo, eu tenho o RAG, ó. O RAG, ele usa a mesma coisa, ele faz embed e leva para o RAG aqui, ó. Aqui que ele grava e aqui ele pesquisa. Né? Então, o que acontece? Quando ele leva para o RAG, e quando vai buscar a informação,
ele pega aquela palavra e tenta identificar o que é semelhante. Mas semelhante na palavra, mas que tem a ver com a frase. Então, eu consigo informações similares. Entendeu? A era quântica vai melhorar o desempenho, né? Porque tu tem, em vez de tu ter duas posições 0, 1, tu vai ter inúmeras, né? Sempre cito aquele exemplo da moeda. Quantos lados tem uma moeda? 2. Mas quando tu dá um chute nela, faz ela girar. E se tu tivesse que uma máquina de foto muito rápida, quantos momentos tu tem dela? Inúmeros. Porque daqui a pouco, num momento, ela está metade, outro momento 60% de um lado, 30% do outro, e assim vai variando. Então, tu tem muitas fotografias. E é isso que é o quântico. Né? Eu vou congelar momentos. Certo? Então, isso é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto, com o nível de criptografia, etc., que nós já temos hoje, né, vai levar muito tempo para o quântico quebrar. Eu não estou falando da criptografia geral, eu estou dizendo as mais avançadas. Então, o Bitcoin não tem risco tão cedo, por mais que... Porque nós teríamos que ter muita potência em computadores quânticos. E até lá, já vai se implementar melhorias em todos os processos de segurança. E eu sei dessas coisas porque eu estudei lá na época do ano 2000, do Bug 2000, eu entendi a fundo, né? Enquanto que outros não compreenderam o que estava acontecendo. Por isso, Adalberto, da ideia do quântico, você precisava estar ele muito gelado para conseguir congelar nos momentos e garantir que aquilo seja igual na comparação. Né? Então, hoje, cada vez mais, estamos subindo a temperatura e garantindo esse congelamento instantâneo para poder identificar. Tudo que tem teorias que tu consegue quebrar, certo? Mas isso tem que chegar num momento muito mais avançado. Né? Então, o que eu tenho me esforçado? É levar todo mundo para aprender engenharia de prompt, todo mundo aprender a fazer assistente. E quando eu falo assistente, é o quê? Me diz, quem aqui de vocês sabe? Me explica o que é fazer assistente. Uma frase simples. Vamos ver se eu estou conseguindo ensinar legal. O que diferencia do prompt de um assistente? Beleza? Automatizar processos? Não, não é. Não é. Assistente é subalterno do agente. Tudo bem, mas o que é um assistente? Pessoal, um assistente,
Vamos pensar, o que é um prompt? É fazer uma pergunta e ter uma resposta. Certo? Isso é um prompt. Então, quanto melhor a tua pergunta, melhor a resposta. Sabe, quando eu falo com gênios, eles sempre me dizem, Ney, o problema da população é que ele não sabe fazer perguntas. Então, saber fazer pergunta. E olha só, engenharia de prompt mais básica, o que é? Haja como um especialista tal, com experiência tal, eu quero no formato, eu tenho o meu problema tal, eu quero que tu me entregue no formato tal. Isso é o básico de um prompt. Quando alguém faz um prompt bem feito, o que ele disse? Ele disse que é para qualificar quem é que está respondendo, a experiência de quem está respondendo, né? O problema que eu quero ser resolvido e mais como é que eu quero receber e ainda mais quem seria o público-alvo. Então essa é a ordem, no mínimo, que tu faria de qualquer pergunta. Veja, se vocês tivessem que conversar com um cara muito famoso, que vocês admiram, você tem que estar as perguntas prontas, senão tu vai ficar babaqueando em redor dele. Certo? Então, o que adianta o Antônio chegar e dizer assim, eu tenho muito dinheiro, daí eu vou lá fazer um curso com um cara bambão e tu não sabe nada. Você jogou fora o teu dinheiro e o teu tempo. E o tempo dele também. Então, tudo bem. Agora vamos para o assistente. O que é um assistente? O assistente é alguém que te auxilia. Então, quando você pede alguma coisa para o assistente, ele não vai só responder, porque ele tem duas coisas a mais. As duas coisas a mais, o que ele tem? Ele tem uma diretiva. Ele tem, entre aspas, um prompt interno, que vai dizer como ele tem que atender. Certo? Então, você vai pedir alguma coisa para o assistente, ele não vai te responder de forma geral, ele vai responder como tu definiu a diretiva. E na diretiva, provavelmente ele tem referência a uma base de informação. Então, o assistente, ele responde baseado numa diretiva que tu treinou ele e baseado numa base de informação que tu tem. Qual é a vantagem do assistente? É que ele sempre vai responder como eu espero que ele responda. Diferente de uma pergunta para uma inteligência artificial normal. Certo? Então, quando vocês vão querer construir, que nem eu quero, criar um vídeo viral, eu quero um texto para mim falar, eu não preciso mais hoje me preocupar muito, eu só digo, eu uso um assistente no ChatGPT chamado Seatira, e digo assim, faça o texto viral com tanto tempo, no máximo 1 minuto. Pronto. Eu faço um texto viral, no máximo 1 minuto, e que a chamada seja, fale sobre o INEMA VIP. Então, vocês têm que aprender a fazer assistente. Certo? O assistente é uma evolução do prompt. Se tu não sabe fazer prompt, você não faz assistente. Certo? Então, quando eu fiz para o Antônio um assistente esses dias, e o Antônio queria um assistente de seguro, o que ele fez? E nós pegamos um documento da pólice de seguro, subimos, e daí criamos o assistente de seguro e dissemos lá, você deve responder assim, 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 não pode responder para ninguém sobre outras coisas que não estejam no documento. E se você não souber, tu diz que não sabe. E que encaminha para o e-mail tal. Pronto. Esse é o assistente. Todos vocês têm que fazer assistente, prompt assistente. É que nem você aprendeu as letras,
Agora você vai escrever coisas. E se você não praticar, você não vai saber escrever coisas. Agora, mesmo que você saber escrever coisas, saber as palavras, talvez você não sabe se expressar bem. Então, você tem que olhar o que alguém faz bem e olha para ti e diz, bom, olha só esse prompt, olha esse assistente. Como é que eu podia melhorar? É isso que tu tem que fazer. E não fazer cursinho. Você tem que fazer um treinamento contigo para ser uma pessoa rebelde, questionadora. Nós temos que voltar a ter espírito de criança de 5 anos, de 10 anos. E aí nós vamos para o terceiro ponto, que é, né? Podia pensar em automação? Sim. O que é automação? É pegar e chamar os assistentes na medida que eu quero. Então, eu tenho o assistente que lê o e-mail, o assistente que responde e-mail, assistente que faz isso, assistente que faz aquilo. E aí você consegue criar um workflow qualquer desses aqui. Mas começa com o simples. Mas tem que começar. Ah, eu já devia ter terminado a meia hora a live aqui, mas estava boa. E vamos para a última parte. Depois de tu fazer todas as automações, qual é a vantagem de ter um agente? Me escreva o que é um agente. Escreva aí que eu vou pegar uma coisa para mim tomar. Escrevam aí. Aí alguém respondeu? O estúdio. Já devem mandar para ti de resposta. Eu tenho só uma pessoa que valida isso até eu dar um ok. Muito bem, Isaac. O Isaac já respondeu correto. Boa noite, MC. Olha só, um agente é um assistente com autonomia. Como é que nós construímos um assistente com autonomia? Me conta. Oi, Lucas. Top, top. De si que estou falando isso já há meses. Na versão V3, na versão R1, a gente tem muitas automações já com ele rodando. E aí, galera?
Adalberto, ele dificulta tarefas de forma autônoma. Estúdio, sim, tem material lá, é só tu usar o Open Router para usar o DeepSeek. O problema é que muitas vezes se fala do make do custo, depende de quanto tu vai usar. Porque o make tem as operações, tu paga por operações. Mas como tu tem que rodar um VPS lá na nuvem, e talvez muitas outras coisas, o custo pode ficar igual, depende, muito depende disso. Bom, mas eu quero saber o seguinte, pessoal. Como é que eu faço um agente ser independente? Colocando mais uma camada de instrução. Vamos imaginar o seguinte, tu tem alguém na tua casa que cuida dos teus filhos. Ela é uma assistente. Você já orientou, já tem informações e tudo mais, mas está na tua supervisão. Agora você vai ficar uma temporada fora de casa. O que você faz, Stefani? Você vai chegar para a tua babá e vai dizer, eu quero que tu isso, tu põe os limites dela. Certo? Tu dá instruções. Ou seja, tu tem as instruções da tarefa e tu tem as instruções da independência. Entenderam? Por isso, nós vamos explodir esse ano. Porque se você sabe fazer prompt, sabe fazer assistente, sabe fazer automação, você sabe fazer agente. É só mais uma camada em cima que vai ficar rodando. Oi, Lobão. Para entrar no grupo, vai na internet e escreve lá inema.vip. Direto lá. Tá beleza? Oi, Nick. Eu sou uma IA. Eu acho que um velho que nem eu ia ter energia para ficar falando todas essas coisas aí se eu não fosse uma IA? Ah, mas eu vou te dar o segredo. O segredo é o como rapadura. Tá beleza, pessoal? Valeu por hoje. Lembra de uma coisa, nós vamos ter em 2 semanas muita mudança. Então, de bola, estúdio. Esse ano vai ser um ano que vai mudar a vida de muita gente. Mas também vai ser um ano de muita gente lembrar que trabalhava de um jeito e vai mudar tudo. E os americanos vão ter que dar um jeito de revolucionar, tornar mais acessível a tecnologia
Olha só, deixa eu só mastigar aqui. Aqui nós não falamos de política nem ideologia, tá bom? Não interpreto nada disso. Mas os americanos precisavam do Trump para liberar total esse mimimi de fazer regras sobre segurança, etc, etc. Por quê? Porque se você, que nem a Europa, criou tanta barreira que não consegue desenvolver nada, daí a China, a Coreia, a Rússia, etc, etc, que não tem nenhum problema, cria tudo que ela quiser. Então, tipo assim, os americanos estavam indo à breca sobre tecnologia, porque os outros não têm restrição. Não, essa rapadura veio do Paraná. Uma tia minha disse para mim comer bastante. Ela quer que eu ajeite uma namorada. Ela disse que eu tenho que conseguir uma namorada de verdade, não na digital. Mas a China, lembra de uma coisa, nós não estamos falando de ideologia nem política aqui. A China não é comunista, não é? A China é um modelo diferente capitalista, só que com controle e acionário do governo. Então, Wendel, quem disse que os Estados Unidos não é ditatorial? Não é? Depende o que tu diz que é liberdade ou não liberdade que tu tenha. Eu sempre gostei de dizer assim, eu sou um cara com cabeça aberta, entendeu? E eu entendo todos os movimentos, todos os interesses. Mas quando eu tenho um time de pessoas com cabeça boa, ele entende como funcionam as coisas. Por exemplo, eu moro numa fazenda. Aqui na minha fazenda eu mando. Aqui meus filhos podem andar sem capacete, sem isso, sem aquilo. Né? Mas quando eu saio da minha casa, estou na rua, eu já não posso mais fazer isso. Então, a liberdade ela é limitada, apesar de eu achar que tem liberdade. Se a grande maioria das pessoas, ou quem legisla, pensa diferente de mim, eu já não tenho mais liberdade. Né? Por exemplo, se eu fosse hoje montar uma empresa para vender produtos, eu estaria no Paraguai, não é? Faria tudo do Paraguai. Por quê? Porque é muito melhor a todas as coisas. Então, entender geopolítica, para quem está no alto nível de negócio, tem que entender. Então, a liberdade está relativa de cada um. Então, por isso que eu acho que os Estados Unidos agora ele vai ter que se dar uma erguida, senão ele vai perder a liderança em tecnologia para a China. Mas é isso aí, pessoal.
E o Brasil, pessoal, não investe em pesquisa, né? Então é só demagogia, não estou falando de novo em política nenhuma. Então, como nós não conseguimos nem montar carro, nem montar computador, nem montar celular, né? Tudo tem que ser importado. A gente não inventou nada disso. Pessoal, eu vou encerrar aqui a live, está dando um temporal aqui fora. Pode ser que caia tudo. Então é melhor terminar a live por enquanto. Quem não está na comunidade, dá uma olhada, passa um mês na comunidade, vê se vale a pena. Estou muito feliz que tem bastante gente que está entrando na comunidade por um mês, agora já passou praticamente quase um mês, e está todo mundo vindo fazer assinatura de um ano. Isso me dá um feedback muito bom, dizendo, pá, está valendo a pena, estamos acertando o caminho que a gente está fazendo lá. Tá bom? E a gente se vê por aí amanhã de noite, estamos aí. Beleza, Antônio? Tá bonito na foto, rapaz.